Você sabia que o diabetes já atinge mais de 16 milhões de brasileiros e que esse número não para de crescer? E aqui está o detalhe mais assustador. A maioria das pessoas só descobre que tem a doença quando já está tarde demais. Isso porque o diabetes é silencioso. Ele não avisa, não dói no início e quando os primeiros sintomas aparecem, o estrago já pode estar feito. Mas será que você está no grupo de risco sem saber? A boa notícia é que você pode evitar isso. No vídeo de hoje, vou te mostrar os 5 passos mais eficazes para prevenir o diabetes e manter sua saúde em dia. São atitudes simples que qualquer pessoa pode adotar e que fazem toda a diferença para evitar essa doença que pode causar cegueira, insuficiência renal, amputações e até a morte. E tem mais. No final, vou revelar um teste rápido e simples que pode indicar se você está correndo risco sem nem perceber. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque esse vídeo pode literalmente salvar vidas. Vamos lá. O diabetes é uma doença que afeta diretamente a maneira como o nosso corpo lida com o açúcar no sangue. Mas calma, eu vou te explicar de um jeito simples. Imagine que o seu corpo é um carro e a insulina é a chave da ignição. É ela que permite que a glicose, o açúcar do sangue, entre nas células e seja usada como energia. Agora imagine que essa chave não funciona direito ou simplesmente desaparece. O que acontece? O carro não liga. E no seu corpo, isso significa que o açúcar fica circulando no sangue, sem ser utilizado corretamente. E é aí que começam os problemas. Existem 2 tipos principais de diabetes. O tipo 1 é uma condição autoimune, onde o próprio organismo ataca as células do pâncreas que produzem insulina. Nesse caso, a pessoa precisa de insulina pelo resto da vida. Já o tipo 2, que é o mais comum e pode ser prevenido, acontece quando o corpo desenvolve resistência à insulina ou não a produz o suficiente. Esse tipo está diretamente ligado ao excesso de peso, má alimentação e sedentarismo. E acredite, é silencioso. Você pode ter diabetes e nem perceber até que ele comece a causar estragos no seu corpo. E é exatamente isso que torna o diabetes tão perigoso. No início, os sintomas são quase invisíveis. Muitas pessoas vivem anos sem saber que têm a doença até que as complicações aparecem. E aí pode ser tarde demais. Cegueira, insuficiência renal, amputações, infarto, AVC. Essas são apenas algumas das consequências que podem surgir. E os exemplos são assustadores, como o caso de João, que ignorou a sede excessiva e o cansaço, achando que era apenas estresse. Anos depois, perdeu parte da visão. Ou o de Maria, que teve uma pequena ferida no pé que não cicatrizou e precisou amputar um dos dedos. Agora me responde, será que você está ignorando os sinais do seu corpo? Fique ligado, porque nos próximos minutos vou te mostrar como evitar que isso aconteça com você. Será que você está se aproximando do diabetes sem nem perceber? A verdade é que milhões de pessoas já estão no caminho dessa doença sem saber, porque os fatores de risco estão escondidos nos hábitos do dia a dia. E o pior, quanto mais tempo você ignora esses sinais, maior o perigo. Vamos começar pelo principal. Quem tem mais chances de desenvolver o diabetes? Se você tem casos na família, pais, avós, tios ou irmãos com diabetes, fique atento. A genética influencia sim, mas não significa que a doença é inevitável. O grande problema é quando a herança genética se combina com hábitos ruins, como má alimentação, sedentarismo e excesso de peso. O diabetes tipo 2 está diretamente ligado à obesidade. Isso porque o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, prejudica o funcionamento da insulina e faz o açúcar no sangue subir sem controle. E os grandes vilões? Açúcar em excesso, carboidratos refinados e refrigerantes são
alguns dos maiores responsáveis pelo aumento do diabetes no mundo. Pães brancos, massas, doces e fast food geram picos de glicose no sangue, sobrecarregando o pâncreas. Com o tempo, ele simplesmente não consegue mais produzir insulina o suficiente. E não para por aí. O estresse também é um grande inimigo, porque ele libera hormônios como o cortisol, que elevam o açúcar no sangue e aumentam a resistência à insulina. Mas tem algo que quase ninguém fala: os fatores ocultos que podem estar te levando ao diabetes sem você perceber. Você sabia que dormir mal aumenta o risco da doença? Noites mal dormidas desregulam hormônios essenciais para o controle da glicose e fazem o corpo desenvolver resistência à insulina. Ansiedade e falta de descanso adequado também prejudicam o metabolismo, criando um ambiente perfeito para o surgimento do diabetes. E agora, um alerta: você pode estar pré-diabético sem nem saber. O pré-diabetes é um estágio inicial da doença onde os níveis de açúcar no sangue já estão elevados, mas ainda não o suficiente para serem considerados diabetes. O problema? 80% das pessoas com pré-diabetes não fazem ideia de que estão nessa situação. Os sintomas são sutis, como cansaço frequente, fome excessiva, dificuldade de concentração e até pequenas oscilações no peso. Agora me diz, você se identificou com algum desses fatores? Então continue comigo, porque no próximo bloco vou te mostrar como reverter esse quadro e evitar o diabetes antes que seja tarde demais. Se você pudesse escolher apenas um fator para mudar e reduzir drasticamente o risco de diabetes, esse fator seria a alimentação. O que você come diariamente pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo, quando falamos em controle do açúcar no sangue. Mas a maioria das pessoas comete erros graves na alimentação e nem percebe. Hoje vou te mostrar quais alimentos realmente ajudam a prevenir o diabetes, o que você deve evitar e um erro comum que pode estar sabotando sua saúde. Para começar, vamos entender como a alimentação influencia diretamente os níveis de açúcar no sangue. Quando você consome alimentos ricos em carboidratos refinados, como pão branco, massas, arroz branco e doces, seu corpo transforma esses alimentos em glicose muito rápido. O resultado: picos de açúcar no sangue, sobrecarga no pâncreas e aumento da resistência à insulina. Agora, imagine repetir isso todos os dias. Com o tempo, o corpo já não consegue mais equilibrar os níveis de glicose e o diabetes se instala silenciosamente. Mas a boa notícia é que existe uma forma de se proteger através da comida. Alguns alimentos são verdadeiros escudos contra o diabetes. As fibras, por exemplo, são essenciais. Elas ajudam a desacelerar a absorção do açúcar no sangue, evitando picos de glicose. Alimentos ricos em fibras incluem aveia, chia, linhaça, grãos integrais, vegetais e leguminosas. Outro grande aliado é a proteína, porque ela estabiliza os níveis de açúcar no sangue e prolonga a saciedade. Aposte em ovos, carnes magras, peixes e proteínas vegetais, como grão de bico e lentilha. E não podemos esquecer das gorduras boas, que ajudam a reduzir a inflamação e melhorar a sensibilidade à insulina. Boas fontes são abacate, azeite de oliva, castanhas e peixes como salmão e sardinha. Agora, o que você deve evitar ou consumir com moderação? O açúcar refinado, claro, é um dos grandes vilões. Mas cuidado! Muitas pessoas tentam cortar o açúcar e acabam exagerando nos adoçantes artificiais, achando que estão fazendo um bem para a saúde. Erro fatal! Alguns adoçantes, como aspartame e sacarina, podem interferir no metabolismo e aumentar a resistência à insulina. O ideal é optar por adoçantes naturais como estévia, xilitol ou eritritol, sempre com moderação. E tem um detalhe que pouca gente sabe: os horários das refeições também influenciam no risco de diabetes.
Comer grandes quantidades de comida tarde da noite pode prejudicar a regulação da glicose no sangue. Além disso, o jejum intermitente tem mostrado resultados promissores na prevenção do diabetes. Ele melhora a sensibilidade à insulina e ajuda o corpo a utilizar a glicose de forma mais eficiente. Mas atenção, antes de tentar qualquer estratégia alimentar, consulte um profissional da saúde. Agora que você já sabe como a alimentação pode ser sua aliada contra o diabetes, vamos para o próximo passo essencial: a atividade física. Você sabia que apenas 30 minutos de exercício por dia podem transformar sua saúde e reduzir drasticamente o risco da doença? Fica comigo e eu te explico tudo no próximo bloco. E se eu te dissesse que existe uma forma simples, natural e comprovada cientificamente de reduzir o risco de diabetes em até 58%? E o melhor, não envolve remédios, dietas mirabolantes ou tratamentos caros. A resposta está na atividade física. Sim, se movimentar é uma das armas mais poderosas contra o diabetes, e hoje eu vou te mostrar como o exercício age no seu corpo. Quais são os melhores treinos e como pequenas mudanças na rotina já fazem diferença. Mas por que o exercício é tão eficaz? Simples. O grande problema do diabetes é que o corpo perde a capacidade de processar a glicose de forma eficiente. E é exatamente aqui que a atividade física entra em ação. Quando você se exercita, seus músculos precisam de energia e usam a glicose do sangue como combustível. Isso reduz os níveis de açúcar circulando no corpo imediatamente. Além disso, com o tempo, o exercício melhora a sensibilidade à insulina, fazendo com que ela funcione melhor e evitando os picos de glicose que levam ao diabetes. Agora, quais são os melhores exercícios para prevenir o diabetes? Existem 3 categorias que fazem toda a diferença. Caminhada. Um dos exercícios mais acessíveis e eficazes. Apenas 30 minutos de caminhada por dia já reduzem drasticamente o risco de diabetes. O segredo é manter um ritmo moderado, aquele em que você consegue conversar, mas sente que está se esforçando. Musculação. Levantar pesos não é só para quem quer ganhar músculos. A musculação aumenta a massa magra, e músculos ativos queimam mais glicose, mesmo quando você está em repouso. Ou seja, seu corpo fica mais eficiente no controle do açúcar no sangue. Treino HIIT, treino intervalado de alta intensidade. Esse tipo de exercício alterna momentos de esforço intenso com pausas curtas, acelerando o metabolismo e melhorando a resposta da insulina. O melhor? Treinos HIIT podem ser feitos em apenas 15 minutos e já trazem grandes benefícios. Agora você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para treinar todo dia. E se eu te disser que pequenas mudanças na rotina já fazem diferença? Subir escadas em vez de usar elevador, descer um ponto antes do ônibus e caminhar um pouco mais, levantar a cada 30 minutos quando estiver sentado. Tudo isso ajuda o corpo a metabolizar melhor a glicose. Quanto mais você se movimenta, menor é o risco de desenvolver diabetes. E para te provar que isso funciona na prática, deixa eu te contar a história do Carlos. Ele tinha pré-diabetes, estava acima do peso e vivia cansado. Depois que o médico alertou sobre os riscos, ele decidiu mudar. Começou apenas com caminhadas diárias. Depois, adicionou exercícios de força. Em 6 meses, além de perder peso, seu exame de glicose voltou ao normal. Ele reverteu o pré-diabetes apenas com atividade física e alimentação equilibrada. Agora me conta, você já se exercita regularmente? Se não, esse é o momento de começar. E no próximo passo, eu vou te mostrar como o controle do peso pode ser decisivo para prevenir o diabetes. E o que fazer se você já estiver acima do peso? Então, fica comigo. Você sabia que cerca de 90% das pessoas com diabetes tipo 2 estão acima do peso? Isso não é coincidência. O excesso de gordura,
principalmente na região abdominal, é um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença. Mas por quê? Hoje eu vou te explicar como o excesso de peso sobrecarrega a insulina, por que a gordura abdominal é tão perigosa e quais pequenas mudanças podem te ajudar a perder peso e reduzir drasticamente o risco de diabetes. Para começar, precisamos entender o papel da insulina. Esse hormônio é responsável por transportar o açúcar do sangue para dentro das células, onde ele é usado como energia. Mas quando a pessoa está acima do peso, especialmente com acúmulo de gordura na barriga, as células começam a resistir à insulina. Isso significa que o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina para fazer o açúcar entrar nas células. E adivinha? Uma hora ele se esgota e o açúcar no sangue sobe sem controle, dando início ao diabetes. E o problema fica ainda pior com a gordura visceral, que é aquela que se acumula ao redor dos órgãos. Essa gordura não é só um depósito de energia. Ela produz substâncias inflamatórias que pioram ainda mais a resistência à insulina. Ou seja, quanto mais gordura abdominal, maior a dificuldade do seu corpo em processar a glicose e maior o risco de desenvolver diabetes. Agora, vem a grande pergunta: como reduzir esse risco sem precisar de dietas extremas ou mudanças impossíveis? A chave está em pequenas mudanças sustentáveis no dia a dia. Aqui estão 3 ações simples, que fazem uma grande diferença. Reduza os carboidratos refinados e aumente as fibras. Troque pães brancos por integrais, arroz branco por arroz integral e inclua mais vegetais no prato. Isso evita picos de açúcar no sangue e melhora o metabolismo da insulina. Aumente a atividade física. Se você viu o passo anterior, já sabe que se movimentar mais ajuda o corpo a queimar gordura e melhora a sensibilidade à insulina. Caminhar 30 minutos por dia já faz diferença. Durma bem e reduza o estresse. Você sabia que noites mal dormidas podem dificultar a perda de peso e aumentar o risco de diabetes? O corpo precisa de descanso para equilibrar os hormônios da fome e do metabolismo. A melhor parte: você não precisa perder muito peso para reduzir o risco de diabetes. Estudos mostram que perder apenas 5% a 10% do peso corporal já melhora significativamente a resposta do corpo à insulina. Ou seja, pequenas mudanças geram grandes resultados. Agora que você entendeu a relação entre peso e diabetes, no próximo passo eu vou te mostrar como o sono e o estresse também influenciam no desenvolvimento da doença e o que fazer para controlar esses fatores. Então, continua comigo, porque essa informação pode mudar sua vida. Você sabia que a falta de sono e o estresse podem ser inimigos poderosos quando falamos em diabetes? Parece estranho, né? Mas a verdade é que esses 2 fatores podem aumentar os níveis de açúcar no sangue e criar um ambiente perfeito para o desenvolvimento do diabetes. Vamos entender como isso acontece e o que você pode fazer para melhorar sua saúde. Primeiro, vamos falar sobre o sono. Quando você não dorme o suficiente, o corpo entra em um estado de estresse. Durante o sono, nosso corpo faz uma série de reparos e processos importantes para regular os hormônios e manter o equilíbrio. A falta de descanso adequado desregula os hormônios responsáveis pelo controle do açúcar no sangue e aumenta a resistência à insulina. Ou seja, quando você dorme pouco, o risco de desenvolver diabetes aumenta porque seu corpo não tem tempo de se recuperar adequadamente. A qualidade do sono também é fundamental. Noites mal dormidas afetam a sensibilidade à insulina, tornando o corpo menos eficiente na metabolização da glicose. Então, se você está tendo problemas para dormir, a sua saúde pode estar em risco. Agora, sobre o estresse. Quando estamos estressados, o corpo libera cortisol, um hormônio que prepara o organismo para situações de emergência. O problema
É que quando o cortisol está constantemente elevado, ele interfere na sensibilidade à insulina e aumenta a produção de glicose pelo fígado, elevando os níveis de açúcar no sangue. Ou seja, o estresse crônico é um gatilho para a resistência à insulina e aumenta significativamente as chances de desenvolver diabetes. E isso não é tudo. O estresse também prejudica o sono, criando um ciclo vicioso, onde a falta de descanso e o aumento do cortisol alimentam-se mutuamente. Mas calma, tudo tem solução. E eu vou te dar algumas dicas para melhorar o sono e reduzir o estresse de forma eficaz. Crie uma rotina de sono. Tente dormir e acordar sempre no mesmo horário, criando uma rotina que sinalize para o corpo que é hora de descansar. Desligue os aparelhos eletrônicos 1 hora antes de dormir. A luz azul das telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Prefira atividades relaxantes, como leitura ou meditação. Pratique a respiração profunda. Técnicas de respiração, como a respiração diafragmática, podem reduzir o estresse e baixar os níveis de cortisol. Exercícios de relaxamento e meditação. Técnicas como yoga e meditação podem ser poderosas para controlar o estresse e melhorar o sono. Apenas 10 a 15 minutos por dia podem fazer uma grande diferença. Lembre-se, seu corpo precisa de equilíbrio. Dormir bem e gerenciar o estresse não são apenas confortáveis, mas essenciais para prevenir o diabetes. Agora que você sabe a importância de controlar o sono e o estresse, no próximo passo, vou te ensinar os hábitos diários que podem transformar sua saúde e te proteger do diabetes de forma natural. Agora que você aprendeu como a alimentação, o exercício, o controle do peso e a gestão do sono e estresse podem prevenir o diabetes, chegou o momento de falarmos sobre um dos passos mais importantes: o acompanhamento médico e os exames regulares. O diabetes muitas vezes é silencioso. Você pode estar com os níveis de glicose alterados e nem perceber. Por isso, é fundamental realizar exames periódicos, mesmo quando você não tem sintomas aparentes. E eu vou te explicar agora por que isso é tão importante para a sua saúde. Primeiro, entendemos que o diabetes tipo 2 é uma doença que pode ser evitada com escolhas de estilo de vida mais saudáveis. Alimentação balanceada, exercício regular e controle do peso são fundamentais. O sono e o estresse também têm um papel crucial, e agora você sabe como eles afetam a resistência à insulina. Além disso, fizemos um teste rápido para saber se você está no grupo de risco, e você agora sabe quais exames fazer regularmente para monitorar sua saúde e evitar surpresas. E a boa notícia: você tem o poder de mudar sua trajetória agora. Ao aplicar as dicas de alimentação, exercício, controle do estresse e acompanhamento médico, você pode reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes e garantir uma vida mais saudável. A diabetes pode ser evitada e agora você tem o conhecimento necessário para se proteger. Não deixe essa informação parada. Compartilhe com quem você ama e ajude a salvar vidas. E por fim, não espere mais. Comece a aplicar as dicas que você aprendeu hoje mesmo. Mude seus hábitos e agende seu exame médico se necessário. Prevenir. O diabetes é simples quando você tem as informações certas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham a chance de mudar suas vidas para melhor. A sua saúde está em suas mãos.